Olá, vamos para mais um Fique por Dentro do Mercado com a Brain. Hoje vamos falar sobre o quarto trimestre de 2020 e o final do ano de 2020 na cidade do Rio de Janeiro. Para começar um pouco desse nosso bate-papo, vamos falar um pouquinho do mercado em geral. Temos notícias que o mercado do Rio de Janeiro realmente se aqueceu no ano de 2020. Mas não só no nosso mercado, no mercado de lançamentos, mas também no mercado em geral. Para uma análise rápida, poderíamos verificar que o mercado de lançamentos ele está aí entre 20% e 30% do mercado total, do mercado geral. Quando percebemos que há uma grande quantidade de negociações também no mercado de terceiros, verificamos esse aquecimento do mercado de maneira geral. No mercado de lançamentos, tivemos um ano bem interessante. Podemos pontuar aqui a pandemia, né? Sem falar que lá no período logo após o início da pandemia, meados de março, temos um abril e maio muito difícil. Freada total nos lançamentos, nas vendas, realmente algo que nos preparamos para uma guerra, certo? Isso realmente trouxe uma diminuição do número de lançamentos. Mas como podemos verificar aqui, através desse slide, do slide de empreendimentos lançados por trimestre, vamos ver que mesmo com uma pequena diminuição de 3,8% entre os lançamentos do quarto TRI de 19 com os lançamentos do quarto TRI de 20, finalizamos o ano com 2,5% a mais de lançamentos em 2020. Então, houve sim uma recuperação no número de lançamentos, o que é importante porque vem mostrando esse crescimento do mercado carioca em lançamentos e automaticamente também em vendas, como veremos na próxima parte. Se formos ver as vendas, podemos ver por esse próximo slide, o slide de vendas por padrão, como se comportou no quarto trimestre, automaticamente, como também se comportou a oferta final na cidade do Rio de Janeiro. Podemos verificar aí por esse slide que nós temos uma oferta final de 2020 de 9.260 unidades, certo? Verificamos uma maior quantidade de vendas, sem sombra de dúvida, no mercado de Casa Verde e Amarela, né? Podemos ver aqui que 49,7% de todas as vendas líquidas do trimestre, do quarto trimestre de 2020, foram no padrão até a Casa Verde e Amarela. Se pegarmos o padrão médio, que as vendas entre o ticket de 400 e 700 mil reais, indica que é realmente uma grande demanda da cidade. No quarto trimestre, tivemos mais de 1.126 unidades vendidas desse padrão. Se pegarmos todos os padrões, vamos verificar 4.849 unidades vendidas na cidade do Rio de Janeiro. Para analisarmos um pouco de como foi a comparação da curva de lançamentos e da curva de vendas, vamos olhar o próximo slide. Esse slide de gráfico acumulado de 12 meses da curva de lançamentos e de vendas, podemos verificar que há um acompanhamento dos lançamentos quanto às vendas, mas as vendas superiores à quantidade de lançamentos. E isso, lógico, é muito interessante para a saúde do nosso mercado. Verificamos que as vendas continuam em crescimento, mesmo num ano de grandes tribulações como foi o ano de 2020. Nesse slide podemos verificar que o número de vendas foi superior. O número de vendas 16.451 no ano de 2020, né, nos últimos 12 meses, e o número de lançamentos foi de 12.423. Com isso, se percebe aquilo que eu vim falando desde o início. A gente está buscando um equilíbrio, mas felizmente maior quantidade de vendas do que a quantidade de lançamentos, diminuindo assim a oferta final. Para o próximo slide, é interessante olharmos um pouco da disponibilidade sobre a oferta lançada. Nesse slide verificamos que temos unidades até 2013 e aí
anualmente até o ano de 2020. Foram lançados em 2020 76 empreendimentos. Desses 76 empreendimentos, tínhamos 12.372 unidades. E temos de oferta final 4.600 unidades. Então temos 50,4% de oferta das unidades de 2020. Olha que interessante, a disponibilidade sobre oferta do que foi lançado em 2020 é de 37,7%. Significa uma aceleração do consumo das unidades de lançamento. Ou seja, o público estava buscando produtos novos, principalmente produtos de lançamento, na qual existe um planejamento maior dessa compra para se adquirir o seu imóvel, a realização do sonho da casa própria. Então verificamos que nos últimos anos, e isso se acelerou no ano de 2020, o mercado do Rio de Janeiro vem reagindo e reagindo fortemente dentro desse perfil e também dentro do universo do que foi o país no ano de 2020. Não podemos esquecer que, de maneira geral, nós tivemos um aumento das vendas em 2020 no Brasil de 9,8%. Para finalizarmos esse nosso bate-papo de hoje, vamos olhar realmente o que foram as vendas no quarto TRI de 2020, que é aproximadamente menor em 1,7% do que foi o quarto TRI de 19 e 2020 inteiro próximo a menos 4,7%. Ou seja, vendemos sim um pouco menos no número de unidades e em valores vai ser mais próximo, quase igualitário, os 2 anos. Por quê? Porque tivemos imóveis de maior valor agregado. Mas não podemos afastar o cenário disso tudo. A pandemia, tudo o que aconteceu, 2 meses basicamente paralisados. Então é importante reforçar que o mercado vem em forte recuperação. As vendas realmente aumentaram. Pode ser que no último quadrimestre isso não se comprovou com uma pequena diferença, mas a gente veio num terceiro trimestre muito forte. Então é realmente uma hora de mercado que está compradora. Nós temos que fortalecer a ideia das pessoas que é o momento de comprar. Sabemos dos problemas, dos desafios para 2021, principalmente no que tange aos insumos do mercado que realmente subiram, há uma escalada nesses preços e que devem fazer uma pressão sobre os preços dos imóveis novos. Então é importante que a gente consiga mostrar que essas mais de 9 mil unidades que temos de oferta final no mercado do Rio de Janeiro possa realmente acelerar as vendas, que é a oportunidade de comprar com uma maravilhosa taxa de juros e uma boa quantidade de unidades e também de preço. É assim que quero finalizar o nosso Fique por Dentro do Mercado Rio de Janeiro do ano de 2020. Muito obrigado e até a próxima.